Bom dia, good morning, it's Friday, é sexta-feira. Bom dia ao nosso ilustríssimo diretor, a nossa querida, sinalizadora. Tá tudo bem contigo, né? Mande um abraço aos meus ilustríssimos alunos, que tenhamos um dia de muito conhecimento, de muita prática. Bom dia, Juliana, Queimada Nova, Santana do Piauí. E a você que depois vai ver a aula na reprise, na plataforma ou até mesmo no YouTube. Seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos aí a mais uma sexta-feira de muito conhecimento, né? De muito, mas muito treinamento. Até mesmo porque nós temos aqui a missão de estarmos sempre treinando, tanto para o conteúdo programático, né? O objeto que nós vamos estudar hoje, inerente à nossa terceira série, assim como o vestibular que se avizinha, o vestibular que está chegando aí a passos largos. Lá no YouTube nós temos aí a Alana Ravena, good morning, how are you, Gabriel? Gabriel from Belém do Pará, it's a pleasure for us. Thank you very much, man. Nós temos a Juliana Cavalcante ali dizendo bom dia também, Ju, né? Tanto aí no interno como ali no chat do YouTube. Então sejam vocês, ilustríssimos e ilustríssimas, muito bem-vindos, muito bem-vinda e vamos trabalhar. Um aluno essa semana, ele me perguntou o seguinte, professor, por que sempre o senhor tem texto? A questão do texto é simples, você vai fazer uma prova nossa, um simulado, uma prova mensal, uma prova bimestral, uma recuperação final, etc. Ou até mesmo um vestibular, você já sabe, eu vou ter um texto. Hoje é muito raro você se despontar numa prova e não observar textos para serem analisados, interpretados, compreendidos. Então, nós temos na leitura uma série de técnicas que elas visam potencializar esta compreensão e, obviamente, maximizar o teu acerto. No inglês não é diferente. Vocês devem ouvir falar muito no famoso inglês instrumental, né? Que são aí ferramentas muito eficazes nesse processo de entendimento textual. Assim como as competências e as habilidades. Na terceira série, este ano, nós temos a premissa de trabalharmos a competência diária número 2, habilidades 5, 6, 7 e 8. Para os anos vindouros, quando a BNCC estiver completamente assim instalada, essas competências e habilidades, elas aumentaram, né? Dando aí mais opções de trabalho, né? Deixando o aprendizado e o ensino deste idioma mais leve, mais divertido. Mas, ainda voltando para o nosso compromisso de objeto a ser trabalhado no dia de hoje, nós temos aí texto e leitura, gêneros e tipo textual, funções do texto, modo, né? Aí você tem o imperativo, você tem a forma afirmativa e a forma negativa. O objetivo é este, identificar gênero e objetivo comunicativo. Quando você vai fazer a prova que tem um texto, ele quer saber qual é a função social do texto, esse texto serve para quê, qual é a mensagem que ele nos remete. Através das características e através das técnicas, mesmo você não tendo um vocabulário tão enlastecido, você pode sim maximizar. E as famosas resoluções de questões, o vamos praticar. Sempre deixamos aí para você as aulas, né, dotadas de questões para casa. Sempre fica nos slides questões para serem resolvidas. Alguns alunos
sempre entram também em contato com a gente, tirando dúvidas. E é por isso que sempre na outra semana eu coloco algumas das questões para serem solucionadas. Então esse é o nosso convite. Vamos deixar aqui questões para serem resolvidas. Ficou com dúvida? Entre em contato com a gente pelas redes sociais, tá? Professor, no slide tal, questão tal, eu não entendi. Se eu poderia explicar? E aí eu já coloco no slide da semana que vem, a resolução de questões. Boto lá dúvida do aluno, que seja. Vamos abrir aí um quadro para deixar isso uma prática interessante em nossas aulas, certinho? Então, vamos aqui para a prática de leitura, texto e leitura, gênero textual. Dá uma olhadinha, take a closer look, dá uma olhadinha mais de perto. Nós sabemos que dentro dessa perspectiva de texto, nós temos os textos literários e os não literários. Mas, e o texto literário, professor? O texto literário, ele é aprestado em uma linguagem pessoal, em volta de emoção, emprego de lirismo, valores do autor ou do ser, ou do objeto retratado. Já o texto não literário tem como marca a linguagem referencial. Então, você pode já colocar em destaque que o texto não literário tem como marca a linguagem referencial. E por isso também é chamado de texto utilitário. Todos os textos que têm uma função artística, prezando aí, gente, pela estética e pela subjetividade, para construir narrativas ficcionais. Nós estamos falando dele. A linguagem empregada é de conteúdo pessoal, cheia de emoções, cheia de valores do emissor e há um emprego de subjetividade. Estamos falando do texto literário. Emprego da linguagem multidisciplinar e cheia de conotações. Linguagem poética, lírica, expressa com objetivos estéticos na recriação da realidade ou criação de uma realidade intangível, somente literária. Utilizar um tom que desperte a emoção dos leitores em primeiro lugar. Professor, eu tenho um hábito de trabalhar muito esses textos. Eles são frequentes, é por isso que nós nos aproximamos tanto deles. Por quê? Porque eu tenho a questão tematizada de amor, política em relação à situação vigente ou da época, situações de contexto histórico, pode encontrar nas músicas, como textos literários e até mesmo no âmbito de uma poesia. Podemos encontrar também textos em relação às questões existenciais, aqueles textos que trazem sempre uma visão de reflexão, né? Tudo bom, Canavieira, Eliseu Martins aí marcando presença, pessoal lá de Miguel Leão, Queimada Nova e Santana do Piauí. Muito bom dia, tá? E professor, onde ele é cobrado? Nós vamos verificar que essa cobrança, ela existe, não é, na habilidade 8. Porque a habilidade 8, ela vai ter aquela visão cultural, tá? Então ela vai dizer que é reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna, como representação da diversidade cultural e linguística, tá? E aí você tem valorização da cultura, trabalha poesias, músicas, trechos de livro importantes para a língua e para a cultura espanhola e também inglesa, olha só, portuguesa e etc. E professor quer dizer que isso ele comporta todos os outros idiomas? Com certeza, tá? Eu também posso verificar na comparação da cultura latino-americana e da brasileira, ou de qualquer outra cultura, tá? Por quê? Porque essa abrangência, ela é sem limites. Você tem o processo cultural muito presente nessa habilidade, tá?
Outro detalhe, podemos encontrar uma valorização de forma descritiva. E aí ele vai tratar de momentos bem próximos deles, né? Por exemplo, as danças culturais, né? A culinária. Nós já pegamos aqui questões que falavam de receita mexicana, de receita francesa, de bolinho mineiro, bolo de queijo mineiro, já caiu em muitos vestibulares, tá? A questão do regionalismo, e aí tivemos várias questões tratando aí de coisas bem técnicas, bem próximas da cultura. Então, seja de qualquer parte do planeta, para você ter uma ideia, já apareceu um texto na prova de inglês e também na prova de espanhol que tratava, por exemplo, da cultura oriental, não é? A questão de apertar as mãos. Recentemente nós respondemos um texto aqui que ele tinha fragmentos do espanhol ou fragmentos do francês. Isso é muito comum hoje em dia, esse processo de interdisciplinaridade. Você tem que utilizar conhecimento de outras áreas para se afinizar com as habilidades em questão. Então, característica dos textos literários. Nós temos sentido conotativo, ponto de vista pessoal do autor e uso de figuras de linguagem. Aí temos a antítese, paradoxo, metáforas, onomatopeias, tá? Porque é a representação de tudo o que sente e o que expressa o eu lírico. É por isso que, vez ou outra, os senhores pegam questões que diz podemos inferir, não é? Então, o eu lírico, já pegaram questões assim? Já resolveram questões assim? É frequente, né? Ocorrência de simbolismos, presença de elementos que denotam múltiplos significados, reflexões e emoções. Olha aí o primeiro item a ser trabalhado, né? A canção, muitas vezes, é uma forma de manifestar o quê? Sentimentos e emoções da vida cotidiana. Por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção. Ele quer saber o que a pessoa dessa canção está passando. Qual é a emoção, qual é o sentimento que ela procura repassar para cada um dos seus leitores. E ela começa com o título Is This Life? Né? Isso é vida? Podemos traduzir assim, se aproximando com a nossa região Nordeste. Ela diz que está sitting on a park bank. Ela está sentada, né, num banco de praça. E ela diz que está refletindo, né, refletindo sobre, a respeito com relação a. Então, pensando, thinking about a friend of mine, né? Um amigo meu. A friend of mine. Um amigo meu. Até aqui, tranquilo. Eu já sei que ela desprende aí um tempo da sua vida para lembrar de um amigo. E eu já venho aqui lendo as alternativas para ter uma ideia do que eu preciso localizar, porque nos dois primeiros momentos do fragmento da canção, ela traz somente esse aporte. Tudo bom, Alana Ravena? Pela morte precoce, pelo término de um relacionamento amoroso, então já posso cancelar isso, porque ela está pensando em um amigo, tá? Pela mudança de um amigo para outro país, pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos, olha aqui, 20 anos, mais de 20 anos, pela traição por parte de uma pessoa próxima. E aí ela continua que he was only 23. He was only 23.
Gone before he read his time. Pronto, aqui nessas duas de amarelo, você consegue resolver. Aqui na primeira parte, ela diz o seguinte, ele, e aí ela fala o was, né? Ele tinha só 23 aninhos de idade. Quando ela falou ele tinha só 23 aninhos de idade, pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos, a gente já consegue eliminar essa questão da letra D. Porque ela fala, o cidadão no passado, ele tinha só 20 anos de idade. Então já consigo aí eliminar com toda certeza, tá? Aí ela diz o seguinte, gone before, se foi antes, né? Se foi antes do tempo. Então foi precocemente, ó. Então ele, de fato, passou dessa vida para uma outra, tá? It came without a warning, tá? E aí, sem dar nenhum aviso, né? Não quis vê-lo chorar. Ele sabia que os dias estavam assim e nem teve a chance de dizer adeus, tá? Aqui você consegue, então, visualizar que essa pessoa, infelizmente, morreu aos 23 aninhos de idade, né? E aí você tem o gone before, tá? Ele se foi, ó. Antes do seu tempo, com apenas 23, ó. Ela diz aí, ele tinha 23, só 23 aninhos de idade. Pronto, letra A é a resposta, é essa aí que vocês estão dando. Nós trabalhamos aqui só com as palavras-chave. Nós procuramos verificar no fragmento a ideia extraída, tá? E aí a canção, ela traz esse sentimento saudosista de uma pessoa muito quista por essa outra que cantarola esse fragmento musicado e fala que ele foi antes da hora, né? Foi muito precoce, porque faleceu com apenas 23 aninhos de idade. Outra questão que nós podemos verificar é essa, ó. My brother, the star. Então, ele fala aqui que o meu irmão, ou meu irmão, ó, my sister. Então, ele começa a dizer aqui, ó, meu irmão, tá? Aí ele fala, o meu pai. Ele fala, a minha mãe. E fala, a minha irmã. A minha irmã. Vamos só fazer aqui assim, levantar um pouco, né? Do que é que eles estão trabalhando aqui. Tudo bom, Caiane? Caiane, lá da terceira série, lá de Santana do Piauí. Um bom dia a todos de Santana do Piauí. Em especial a escola, o Polo, que nos acompanha essa manhã de sexta-feira. Tá? O professor, ele trata com muita intimidade, né? Ele diz meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe. Mas quem é que ele chama de meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe? Ele começa a tratar aqui, ó, the star, que quer dizer estrela. The earth, quer dizer o planeta, né? A Terra. Ele diz my sister, the moon, quer dizer a lua. My father, sun, quer dizer o sol, tá? E aí ele diz, to my life give, build. Para a minha vida atribui o quê? Atribui beleza, né? To my body give strength. Para o meu corpo ele dá o quê? Força, energia. Agora nós vamos lá na questão para ter uma noção do que é que ele citou, né, do sistema solar, não é, Gabriel?
nessa prova que foi de 2015, olha o modelo aí dos textos que nós estamos vendo. O que é que ele traz? Produções artístico-culturais revelam visões de um mundo próprio. Olha aí, ó, visões de um mundo próprias de um grupo social. Esse poema demonstra a estreita relação, porque ele chama de irmão, irmã, pai e mãe, né, entre a tradição oral da cultura indígena norte-americana. E, professor, é por isso que o senhor falou que essa ambientação cultural, ele pode ser de qualquer parte do planeta, com certeza. Quando ele diz trabalhar a habilidade 8, não é só inglês, não é só espanhol. Ele pode trazer informações do Brasil, ele pode trazer informações da Argentina, ele pode trazer informações da África, ele pode trazer informações de tribos, não é, longínquas. Já caiu o texto falando, por um exemplo, de tribos que vivem isoladas. De tribos que vivem isoladas, e os estudiosos, né, eles acompanham essas tribos de longe, sem se fazer perceber, para ver como é o comportamento. Recentemente eu peguei um texto que falava daquele homem que morava numa caverna, conhecido como o Homem do Buraco, aqui no Brasil. Ele foi encontrado morto alguns dias atrás. Caiu um texto falando sobre isso, né? Caiu um texto falando sobre, por um exemplo, uma região bem de difícil acesso da Patagônia. Um texto que falava sobre alguns traços culturais de linguajar entre castelhano, não é? Entre o galhense e o basquense e o catalão. E ele trazia no texto em inglês algumas frases que demonstravam essa confusão cultural. Então é muito comum trabalharmos isso. Tudo bom, pessoal abençoado aí de São Gonçalo? Então, ó, importância dos elementos da natureza, representação do corpo em seus rituais, ele não tem, dependência da sabedoria de seus ancestrais, transmissão de hábitos alimentares entre gerações, preservação da estrutura familiar, tá? Olha aí a cultura, né? Exatamente, Gabriel. Você consegue visualizar o processo cultural. Ele faz uma supervalorização dos elementos da natureza, não é, Ravena? Onde, Maicon, muito bom aí a tua resposta, ele procura evidenciar, né? Estrela, o Sol, tá? A Lua, o planeta Terra. E ele diz que para my body, meu corpo, ele é vital, ele é a força. Ele é a força. Portanto, quem marcou aí como resposta correta a letra A, com certeza acertaria, tranquilo e calmo. Então, professor, que bom trabalhar textos assim. Infelizmente, nem todos os textos têm essa praticidade de trabalhar. Sobretudo os textos filosóficos, porque aí demanda um conhecimento, né, mais técnico. E isso é muito interessante de ser trabalhado. Já imaginou pegar um texto falando sobre Platão, sobre Sócrates, né, falando sobre Sêneca, falando sobre Kant, né, que é aportuguesado, né? Então a gente tem assim um número bem expressivo de gigantes, né, pensadores na linha filosófica, que vez ou outra são convidados para se fazer presentes em provas. Aí esses textos, sim, demandam um carinho e uma qualidade técnica mais elaborada, né? Você pegar um texto falando, um texto adaptado de Shakespeare, Macbeth, por exemplo.
Seria muito interessante. A mesma coisa é trabalhar a visão do sentimento esboçado nos poemas, né? Das canções. Nem sempre é tão fácil você chegar a esse consenso. Então, qual é a parte boa? Eles gostam muito de trabalhar de uma forma singela, abordando, né, essa primeira parte no que se tange à situação problematizadora. Não é o caso dessa questão. Ó, no texto, é possível verificar o emprego de pronomes e que tem por finalidade. Olha, se ele começou a falar sobre meu, minha, né? Minha vida, tá? Meu corpo, tá? Minha casa, meu espírito, os meus, né? Ó, os mais velhos, na sabedoria, você consegue visualizar aí que eles estão vindo sempre antes de um substantivo. Quando isso acontece, esse pronome, ele leva um nome do pronome mais o teor de adjetivo. Por quê? Porque quando ele vem antes de um substantivo, ele qualifica de alguma forma essa funcionalidade. Então, quando você se deu com a posse, meu, minha, você marcaria a letra B de bola. Ele está nessa família dos possessivos adjetivos, né? Ó, o my, o your, tá? His, dele, né? O dela, neutro, o nosso, nossa, plural, vosso, vossa, né? Vossos e vossas. Tem aí, ó, deles e delas, tá? Esses aqui, eles são os pronomes que indicam posse e eles vêm, né? Eles estão antes de substantivo, meus queridos. Antes de substantivo. Tranquilo, né? Por que que não seria a letra D, professor? O Gabriel, lá de Belém do Pará, juntamente com a Alana Ravena, por que que não poderia ser a letra D? Vamos lá. Vamos por parte. Para falarmos de função substantiva, eu tenho o possessivo pronome. Ele tem esse nome de função substantiva porque ele substitui um possessivo adjetivo mais um substantivo. Ele evita a repetição. Olha, observe essa sentença simples em inglês. Quando eu digo assim, ó, I have my ideas and you have your ideas. Eu tenho as minhas ideias e você tem as suas ideias. Repetiu ideias, não é? Bom, quando você repete termos demais numa redação, o que é que o teu professor fala? Troque por sinônimos, né? Procure usar as funções substantivas, porque evitam as repetições e elas vão ocasionar um embelezamento textual, vai deixar o texto mais técnico. Então, I have my ideas and you have yours. Eu tenho as minhas ideias e você tem as suas. Yours. Suas o quê? Suas ideias. Então, ele evita essa repetição. Tá na casa aqui, ó. Mine. Tá, ó. Aí temos yours, his, hers, né? É dessa família aqui, ó. Esses meninos aí, eles evitam essa repetição. Desempenhar a função reflexiva. Gente, para que tenhamos função reflexiva, você tem um verbo e logo depois dele vem esse pronome terminado em self ou selves. É quando você diz I wash myself every single day. Eu me banho todo santo dia. I wash myself. Esse myself para dizer que você executa a função, né, desempenha essa ação em você mesmo. Indicar a ênfase do sujeito. Gente, indicar
ênfase, enfatizar o sujeito, é pegar esse mesmo pronome, terminado em self ou selves, e trazê-lo ou para depois do sujeito, ou no final da sentença, se referindo ao sujeito. I myself did the task. Né? Eu mesmo fiz a tarefa. Ou I did the task myself. Eu mesmo fiz a tarefa. Ou eu mesma fiz a tarefa. É por isso que não pode ser a letra D de dado. Né? Ele teria que ter essas terminações em self ou selves e teria que vir ou depois do sujeito ou no final da sentença se referindo ao sujeito, né? Bacana? Então, desempenhar a função enfática do objeto. Não, já está dizendo. Ele vai enfatizar o objeto, né? E, professor, eu só fiz a tarefa. Ou seja, você está me garantindo que tinha outras coisas para fazer, mas só fez a tarefa. Tá? I did the task itself. I did the question itself. Eu só fiz a tarefa. Traduzindo aqui para minha amiga não ficar ali, não é? Na posição de Mona Lisa. Muito bem. Chegou ela, né? Chegou ela, a Joyce, né? Nossa ilustríssima Joyce. E eu tenho uma companhia agradabilíssima aqui dessas pessoas maravilhosas, minhas ilustríssimas sinalizadoras. Eu chamo de versionistas, porque elas fazem isso. Elas pegam o que eu estou falando e aí é muito rápido esse processo, né? Porque elas não têm a mínima ideia do que eu vou falar agora e aí elas vão aí deixar de uma maneira branda para você entender aí onde você está nos assistindo. É lindo demais. Por isso que eu sou apaixonado por a questão, né, de idiomas, linguagem. A língua, não é uma coisa fantástica. Jasmin Guimarães, bom dia. Bom dia, ilustríssima Jasmin. Seja você welcome back. Muito bem-vinda. Vamos ver aqui, gente. Lá no Enem de 2015, que esse Enem aí foi muito lindo. Ele trouxe uma variedade muito interessante de questões. Né? Eu tenho aqui uma frutinha. E no detalhe, eu não sei se você consegue. Você que está assistindo em casa, você que está assistindo aí na sala de aula, você que está com o teu celular, o teu tablet, né? O teu personal computer, né? O teu computador, observe que essa frutinha tem um detalhe aqui, ó. Vocês conseguem visualizar? Ela está crying. Ela está chorando. Sim, por supuesto. Está a llorar. Tá chorando, né? Tá chorando, bichinha. Aí ele diz assim, ó. A third of the food we buy, né? Um terço do alimento que compramos, porque esse verbo aqui, ó. Buy é o verbo comprar, né? E aí ele diz aonde? United Kingdom, no Reino Unido. Olha aí. Ends up, acaba no lixo. Thrown away. Aí ele utiliza aí um verbo frasal, né? Aí, olha, ele utiliza uma estrutura chamada de question tag. Triste, não é? Triste. Não é? Né? Ele traz esse ponto para nós refletirmos. E o Gabriel, is your fan, Joyce? Ele está aqui sinalizando para você um coraçãozinho, viu? Gabriel lá de Belém do Pará. Is your fan, né? Muito, bota um coraçãozinho aqui para ela. Aqui. E Gabriel, agora eu fiquei enciumado, porque I'm jealous. Por que o coração não vem para mim? E não venha com esse negócio de potássio, 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 kkkk. Viu? Por que esse coração também não vem para mim aí de Belém do Pará? Eu estou só juntando, viu? Desde o início da pandemia, você já almoçou aí no Belém do Pará com a professora Eudalene,
Manda coraçãozinho para Joyce. Deixa estar. Viu? Deixa estar. Ainda quando manda para mim, diz, não, mas é para todos os professores. Não, eu queria um coração para mim azul. Eu adoro a cor azul. Gente, eu brinco assim com o Gabriel, para você que depois vai assistir a reprise. O Gabriel, ele nos acompanha desde o início da pandemia. E o momento pandêmico, ele trouxe essa realidade que todos nós conhecemos de perto, muito de perto, mas também nos trouxe essa rica, né, alegria de podermos deixar esses momentos tão especiais, conhecer pessoas como se estivessem aqui, tão perto de nós, né? Eu conheço pessoas aí de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, de Minas Gerais, que acompanhavam as aulas e de tantos outros lugares, gente, que até hoje me falam comigo no Instagram, e eu fico muito feliz. É como se eu já os conhecesse pessoalmente há muitos e muitos anos. E aqui no estado do Piauí, eu conheço de várias cidades do nosso estado. É uma viagem que a gente faz sem sair do lugar. É muito gratificante. E aí, o Gabriel colocando ali os meus coraçõezinhos azuis para você, meu amado, viu? Olha só, que Deus te abençoe, você e sua família. Obrigado por essa simpatia de ser humano que você é. Então, olha, a questão vai dizer o seguinte: uma campanha pode ter o objetivo de conscientizar, não pode? A pauta publicitária, ela traz esse quê de reflexão. Não é só para você consumir algo, comprar algo, né? Mas também adotar uma linha, uma ideia, uma reflexão. É o que aconteceu aí. Ele diz o seguinte, ó: uma campanha pode ter por objetivo conscientizar a população sobre determinada questão social. Percebeu? Ele já está sintonizando você. Tá vendo? Então a campanha, ele vai trazer para mim, não é, essa questão social. E aí, que questão social é essa? Que questão social é essa? Não é? Agora nós vamos ver aí a troca da nossa ilustríssima Joyce, né, no momento sinalizar. Ela vai aí verbalizando, né, através dos sinais maravilhosos. Vocês sabiam que nós temos cidades aqui perto da nossa capital que têm uma língua própria? Ela é inclusive estudada por outros grandes centros no mundo. Já veio pesquisadores de outros países estudar. Porque, curiosamente, um grande número de pessoas estavam nascendo sem ouvir. Né? Então, como é que elas podem falar se nunca conheceram a sonorização? Não é verdade? E aí eles desenvolveram uma língua que já conta com mais de 300 sinais para se comunicarem. Eu vou trazer esse texto para nós falarmos, né? O mês de setembro, ele é esse mês maravilhoso. Nós temos o Setembro Amarelo. Eu vou trazer, viu, Gabriel? Vamos trazer o Setembro Amarelo. Nós vamos trazer um texto falando sobre essa cidade e esse caso curioso que é estudado, né, por grandes universidades dos Estados Unidos. E nós vamos trazer esse lindo momento que vocês estão vendo aí, ó. É o comunicar-se através da língua de sinais. Não é linguagem, viu, gente? É língua. Tá bom? E a pergunta que mais me fazem, Joyce: se a língua de sinais ela é igual em todos os lugares. Por exemplo, lá dos Estados Unidos, nem dentro do nosso próprio país a língua é a mesma, porque vai mudar os sinais, né, de região para região, porque eles tendem a se adaptar muito. Tá bom, gente? Aí eu vou trazer esse texto para vocês nesse mês maravilhoso, para a gente refletir, né, sobre a importância da acessibilidade, sobre o que apregoa, por um exemplo, a nossa Constituição Federal, a Constituição Cidadã, né? A igualdade entre todos os meios possíveis, a acessibilidade e a reflexão sobre a questão, né, que demanda muito carinho, muita atenção,
que é a questão do Setembro Amarelo. Vocês sabem que ainda continuamos com um patamar muito elevado, né, de suicídios. A nossa região, o nosso Piauí, infelizmente, é um dos lugares com um grave, né, momento de incidência, e nós vamos sempre poder trazer aqui um pouquinho para a gente refletir sobre esses casos, que a gente tem sim que falar sobre isso, tá? Então aqui faz um ponto de reflexão, abra o seu heart, o seu coração, aprenda a demonstrar os sentimentos, porque isso a gente pode aprender. A gente pode aprender a falar o que sente. Você não é esponja, né? Até mesmo esponja ela absorve até certo momento e depois ela tem o quê? Que extravasar. Ok, meus ilustres, seus lindos. Muito obrigado, Caiane. A Caiane está dizendo aí, aula muito boa. Ah, excelente. Aqui são vocês. Vocês é que são maravilhosos. Sexta-feira da manhã, manhãzinha cedo, desde 7 horas, nós estamos aqui juntinhos, né? Você poderia estar aí na sua rede, eu adoro uma rede, na sua cama, né? Mas olha o que você está fazendo. Muito bem, então significa dizer que você tem propósito, você tem meta, você tem objetivo. E isso é um plano bom. Gente, aí a campanha, ela vai dizer assim, ó, no fragmento, a third of, né? Um terço de toda food, comida, de todo alimento, de toda comida, ela é, thrown away. Ela é literalmente jogada, desperdiçada, lançada fora. Tá? É realmente um desperdício. Para você que marcou letra E, acertou. E essa letra veio lá de... Vamos lá. Quero agradecer a participação do Maico, da Eduarda, da Carla, da Gabi, da Esté, pessoal aí de Miguel Leão, do Gabriel, da Alana, Caiane, que está aí nos acompanhando, e é sempre muito satisfatório. Professor, escassez de plantações, né? Tá muito em voga isso, não tá? Com o momento pandêmico, com a questão das guerras, sobretudo essa que chama a atenção, né, da Rússia invadindo a Ucrânia, tem-se muito falado sobre a questão alimentar. Então, procurem ler muito sobre segurança alimentar mundial. É um tema que tem sido recorrente em textos em vários idiomas, sobretudo no nosso, em português. Mas é muito interessante mesmo, tá? Não é escassez, porque esse fragmento que ele deixou aí não é sobre a plantação, mas ele deixa claro que a parte final, ela é o quê? Jogada fora. Ela termina no lixo. Então ele fala sobre a questão do desperdício, tá? Do desperdício. Por isso, nós temos aí letra E. Outro detalhe, gente, caiu já muitas questões envolvendo desperdício, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Boa parte da Europa fala muito de desperdício. Aí fala também de campanhas que visam o contrário, essa conscientização, né, alimentar, essa conscientização de não desperdiçar. Isso aí é fato. Aí é o mesmo texto. Na imagem, os pronomes presentes desempenham função de quê? Pessoal, caso acusativo, pessoal, caso nominativo, possessivo adjetivo, possessivo substantivo ou reflexivo. Então, olhando lá para a imagem, nós temos we, nós, tá? E it, terceira do singular. Nesse exato momento, quando você percebe que ele está vindo antes de um verbo, tá? Ou vindo depois do auxiliar, por ser função interrogativa, você consegue friamente dizer que eles ali acusam, né? Eles acusam a funcionalidade de sujeito. A função é de sujeito. Sendo assim, senhores, eu vou reverberar na letra B de bola, pois a função dele
é nominativo. Ele é chamado de subjective. Ó, subjective or nominative case. É muito raro hoje em dia nós encontrarmos esse nome, porque eles chamam logo de pronome sujeito e etc. Mas dá na mesma. Alright? Vamos aqui um pouquinho mais adiante. Olha aí, novamente, os traços culturais, né? Só que aqui ele fez uma outra situação. Ele mudou a habilidade. Ele tem aqui algo que foi falado nesse texto, deixado como uma mensagem específica, e ele quer que você tenha acesso a essa mensagem. Então, peguei o texto, posso checar o texto, vejo o último acesso do texto, tá? Vejo se tem título, algumas dicas culturais, tips, né? E aí ele fala sobre questões de polidez e etc. Aí eu vou direto para as questões. Vamos lá, para a questão. Algumas pessoas, quando viajam para outros países, podem acabar se esquecendo de considerar as diferentes normas culturais que elas encontram. Eu terminei de falar para vocês isso. Vários textos falam de comportamento, né, cultural, de atitudes, de expressões, tá? De gosto, de alimentação. Isso tudo é muito, mas muito usado nas provas. Qual é a parte ruim? A parte ruim é a existência de algumas expressões que você tem que estar muito qualificado para entender. Ou então, quando vai falar pratos, né? Pratos regionais, aí, como é cultural, tem algumas coisas que a gente não tem o hábito de ver. Qual é a parte boa? Você pode instrumentalizar esse texto na qualidade de um texto, digamos lá, gênero textual, receita. Aí eu já sei tipo textual, ou descritivo ou injuntivo, né? Que é aquele texto que vai instruir. Ele vai nos repassar uma demanda a ser obedecida através do imperativo. Você pode, por exemplo, sair por aí. Aí ele diz o seguinte: nessas circunstâncias, até as mais sutis diferenças culturais podem tornar-se barreiras para a comunicação e para a cooperação. De acordo com o texto apresentado, os britânicos, percebam, ele chamou a tua atenção para essas diferenças culturais. Ele chamou aí de barreiras. E aí ele sintonizou você, né? Especificamente dos britânicos. Eles detestam estabelecer contato visual quando são forçados a iniciar uma conversa com uma pessoa que eles não conhecem. Consideram o ato de esperar em uma fila um sinal de boa educação, o que faz com que aquele que desrespeita esse costume se torne bastante impopular. Detestam ser tocados nos braços, a menos que estejam em uma situação onde este contato seja inevitável, como em um ônibus. Aqui, percebe. Cuidado, de acordo com o texto. Eu não gosto que a pessoa fale comigo pegando em mim. Eu fico agoniado. Tem hora que eu digo, não, meu irmão, pelo amor de Deus, fala aí. Não, toda hora é me cutucando. Não. Cuidado, tá vendo aqui o perigo? Porque a gente passa, né, Joyce? A gente passa por isso todos os dias. Né? Alguém que fala muito em cima de você, ou então do nada você está aqui em algum lugar, alguém está te olhando. Aí tu, já essa pessoa está olhando para mim? Não, credo, não, eu vou sair daqui. Ou seja, são situações perto da nossa convivência. Né? Perto da convivência. Ou então aquela pessoa que fala com muita saliva e fica aí, você diz, deixa eu abrir bem aqui um guarda-chuva, né? Um umbrella para me proteger, tá? Então, isso pode acontecer. Aí, cuidado. Eu vou marcar, porque eu me identifico. Não, é de acordo com o texto. É de acordo com os britânicos. Não tem seu nome no texto. Não é? Então, vamos lá voltar. Olha, britânico aí. Olha, o britânico. Professor, que legal, né? Aí ele diz que eles usam esse termo aqui, ó. Professor
pela madrugada divina. O que é isso? What is it? O que é isso? É considerado educado, né? Aí, ó, ir para a frente, tá? E olha só, da última pessoa. E aí ele fala publicamente o que é. Ou empurrar, né? Push. Olha o Falciane aí, ó. Push. Push não é puxar, não. Push é botar a pessoa, né, na sua frente. You will make yourself very. Olha aqui o negador. Então, nossa resposta está aí, senhores, tá? Aí ele diz que, ó, don't stand, e aqui ele coloca keep eye contact when you talk. Manter o contato visual quando você fala. Essas são os traços culturais britânicos e ele diz tranquilamente que não é muito apreciável. Portanto, eu percebi que vocês marcaram a letra B de bolacha, não é? Lá de Miguel Leão veio 2 letras. Veio a letra B. O Gabriel também letra B. E é muito legal. Tudo bom, Adriana Souza? Lá da unidade escolar, professor Luiz Ubiraci de Carvalho, Isaías Coelho, sempre presente, sempre aqui com a gente. Muito bem. Um abraço a todos aí da escola. Então, parabéns aí, tá? Considera o ato de esperar em uma fila um sinal de boa educação. Aí ele diz que aquele que não segue, não é? Não segue essa situação de ficar em fila, passar a pessoa à frente, torna essa pessoa muito impopular, não é? Até aqui, né? Até aqui. Muito feio. Jeito brasileiro de ser, eu costumo dizer que não é jeito brasileiro, não, é jeito de mal educação. É o jeito que quer tirar proveito. É na fila de qualquer lugar, é no trânsito, tá? Então vamos tentar praticar cortesia, porque cortesia gera cortesia. Vai me dizer que você, quando vê alguém praticando um ato que você acha bonito, você não se sente mais leve e involuntariamente você se sente na obrigação de praticar algo de bom e de bem. Então sejamos nós os arautos, né, da boa notícia, os arautos do bom comportamento. Cobremos primeiro de nós, porque através do exemplo a gente consegue demandar a cobrança de outrem. Observe aqui a escadinha da felicidade, ó. Olha aí. Olha como o cidadão está aqui. Ele olha e diz: menino, deixa eu agir. E observe o que é que está acontecendo até atingir, né? Yes, I did it. Yes, I did it. E aí ele fala o seguinte: what step have you... qual passo, qual etapa você chegou hoje, atingiu hoje? Eu não farei isso. Eu não posso fazer isso. Eu quero fazer. Como eu posso fazer? Como eu faço? Vou tentar fazer. Eu consigo fazer. Eu farei. E eu fiz. É a escadinha, né? É a escadinha. Então vamos lá ver. Fala-se muito em sucesso. Existem palestras motivacionais voltadas exclusivamente para esse assunto. Além, é claro, de livros que prometem oferecer a fórmula mágica para o sucesso. Com base na imagem, o produtor do texto tem a intenção de quê, senhores? E aí eu vou solicitar ao meu diretor que deixe um minutinho na tela para ver os meninos lendo e me repassando aí se é um teorema de Chutágoras.
Muito bem. Va bene, va bene. É? Acertoi. Estamos aqui. Eu vi ali a letra, né? Da Esté, do Adriel, lá do pessoal de Miguel Leão, Gabriel, Alana Ravena. Muito bem. Eles estão ali quase que uníssonos em dizer, né? Professor, eu estou em dúvida entre a letra A e a letra D e uma letra C. Olha lá. Conscientizar as pessoas para a necessidade de não dar ouvidos àqueles que insistem em dizer que elas não serão capazes de atingir suas metas. Se você voltar aqui no texto, nós não temos ninguém mais, tá? Nós temos apenas a mesma pessoa na escadinha. Conseguiu visualizar? Então, essa pessoa, ela está mentalizando isso. Se eu posso, não posso realizar. Ela se indaga a todo instante. E ela vai, numa forma progressiva, até sair, né, da zona de conforto e executar a ação. Convencer as pessoas de que o sucesso não está no objetivo final, mas na superação de todos os obstáculos que surgem ao longo da caminhada. Queridos, é linda essa letra, tá? Mas quando eu trato de convencimento, quando eu trato de forma apelativa, eu uso o modo imperativo, não é verdade? Olha a propaganda. Venha ficar entre os melhores, tá? Estude com a melhor equipe. Compre no seu supermercado. Observe que a todo instante ele tenta me convencer, ele tenta me persuadir, tá? Então, letra A, demonstrar que o sucesso, ele exige determinação, por isso que eu fiz assim a setinha, para dar o primeiro passo. Lembra que lá ele está sentadinho, e aí depois ele vai progredindo, né, até alcançar o seu objetivo. Gente, aqui eu me despeço dessa sexta-feira. Meu muito obrigado pela companhia agradabilíssima. Vocês abrilhantam a minha sexta-feira, porque eu inicio aqui com vocês. Desejo a todos um excelente momento de estudo, muito foco, muita atenção e sejam felizes. See you around. Vejo vocês em breve. Até mais. Bye.